A Guebana tem 20 anos de dedicação ao fomento e comercialização de grãos orgânicos no Brasil. A Guebana nos oferece assistência técnica, nos oferece a possibilidade de desenvolvimento de máquinas, algumas tecnologias. E aí a gente foi construindo aí essa parceria, né? Hoje a gente entrega os grãos para eles. Aqui na propriedade a gente trabalha com trigo orgânico, com soja orgânico e milho orgânico. Foi começado com o manejo de pragas, primeiro biológico, né? Inseticida e coisa já era biológico, então só foi dado mais um passo para adubação também, toda ela orgânica. Então. A Guebana foi uma das empresas de orgânico que está trabalhando em cima de soluções para controlar, principalmente erva, né? É maquinário, foi atrás de capinadeira com sistema de guia com câmera, estamos vendo outras formas, estamos com roçadeira, estamos tentando com até vapor, alguma coisa testar, várias coisas. A agricultura orgânica, ela é bem interessante, então a gente acaba agregando valor e isso gera uma renda melhor. Tem o lado econômico também, mas tem o lado da satisfação que né, não há dinheiro que pague a satisfação de você ter uma agricultura orgânica, a tua propriedade muito bem equilibrada, a tua propriedade numa harmonia muito grande. Nossa equipe técnica está dividida em diversos estados do país e no Paraguai. Apoiamos e orientamos os agricultores nos primeiros passos da conversão da propriedade, proporcionando estabilidade de produção. Garantimos a compra de todos os grãos orgânicos e uma maior rentabilidade do sistema. Seja nosso parceiro, contate nossa equipe técnica ou cadastre-se em nosso site. O que está por trás de um bom resultado na agricultura? Planejamento, conhecimento, dedicação e tecnologia. O controle biológico é uma técnica que vem crescendo e trazendo benefícios para toda a cadeia produtiva. E a Balagro tem a satisfação em fazer parte disso com suas soluções no manejo biológico, pronta para ajudar quem é do campo a superar desafios. Acreditar no manejo biológico é natural, é Balagro. Estamos aqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, na 6ª Semana de Ciência e Tecnologia, coordenando um painel de um dos temas mais importantes que consideramos hoje na agricultura brasileira: o manejo e o controle de cigarrinha na cultura do milho. Nesse sentido, gostaríamos de agradecer a todos que estão nos ouvindo, que estão participando, e vocês podem ter certeza que nós vamos ter uma noite com muita informação técnica que vai fazer a diferença para o manejo de cigarrinha na cultura do milho. Nesse sentido, para demonstrar a importância desse assunto, nós temos 2 breves vídeos. Um de um consultor técnico, o Rony da Insuagro, que vai demonstrar a importância dessa praga e o dano na cultura. Posteriormente, vocês vão estar ouvindo também um vídeo da equipe da Guebana, que trabalha com o sistema de produção orgânica e vai demonstrar a importância dessa praga. Posteriormente, nós estaremos com 2 profissionais falando e discutindo esse assunto tão importante. Teremos o Paulo Adani, professor da universidade, um dos maiores especialistas em cigarrinha no Brasil, entendimento de forma acadêmica, científica e principalmente prática profissional, com conhecimento de várias regiões do Brasil e a real situação da cigarrinha. Da mesma maneira, nós temos Eduardo da Silva, que vai nos mostrar a importância de uma plataforma tecnológica, a Asagros, para monitorar e como sistema de alerta no manejo de cigarrinhas. Então, mais uma vez, nosso muito obrigado e vamos dar início aos vídeos e posteriormente a esse belo debate. Boa noite a todos. Meu nome é Rony Alfredo Fianco, eu sou consultor e diretor do departamento técnico da Insuagro de Dois Vizinhos. A Insuagro hoje é uma empresa que está situada no sudoeste do Paraná. Hoje eu vou fazer um breve relato
sobre uma praga que há 2, 3 anos aí tem atacado as lavouras da nossa região. Essa praga se chama cigarrinha, onde tem causado grandes prejuízos aos nossos produtores. Essa praga, ela tem um hábito alimentar que só se alimenta da cultura do milho, inclusive ela fica alojada nas estevas de milho tiguera. O hábito dela alimentar é somente milho. Nós estamos usando um controle, onde nós usamos um controle químico e um controle biológico para melhor performance nas lavouras. No ano passado nós tivemos áreas de produtores com menos de 180 sacos de milho por alqueire, então um prejuízo muito grande para o agricultor devido ao ataque dessa praga. Ela ataca as lavouras, dando abertura para outras doenças, como fusário e diplódia, e outras doenças que acaba ocorrendo o enfesamento que todo mundo conhece. Sabemos que é uma praga de difícil controle, mas com um bom manejo químico e biológico, com certeza o agricultor consegue melhorar a performance dos produtos. Olá pessoal, eu me chamo Luiz Guilherme Souza, sou formado em agronomia na UTFPR de Dois Vizinhos. Atualmente estou trabalhando na Guebana Brasil, empresa aí que atua junto com o agricultor, produzindo grãos de forma sustentável e também de forma orgânica em diversos estados aí da nossa federação. Hoje fui convidado a estar aqui e repassar rapidamente para vocês um pouco das estratégias que os nossos técnicos e colaboradores vêm adotando aí para o controle da Dalgurus maites, a cigarrinha do milho, né? Esse pequeno inseto que vem causando uma grande dor de cabeça aí para o setor produtivo de milho, tanto no sistema orgânico quanto no sistema convencional. Bom, pessoal, na perspectiva orgânica, para um possível controle dessa praga, nós aqui na Guebana enfatizamos que os produtores façam uso de diversas estratégias para manejar essa praga, ou seja, façam o uso aí do manejo integrado de pragas. E dessa forma, pensamos em não somente controlar a praga na hora que a população dela se intensifica na área, mas sim também de nos prevenirmos e minimizarmos os danos causados desde o início. Nesse sentido, durante o planejamento da lavoura, nós recomendamos que nossos colaboradores em suas áreas agrícolas, façam aí já o uso, a seleção de cultivares que tenham uma certa tolerância ao dano causado por esse patógeno. Ou seja, sempre utilizar híbridos ou variedades aí que já tenham uma predisposição maior em se defender e de certa forma aí serem menos afetados, tá? Além da utilização aí de uma cultivar que já dá uma certa segurança, também preconizamos aí que sejam realizados a inoculação do sistema em si, tá? Com micro-organismos que irão ajudar aí principalmente na fixação biológica de nitrogênio da planta, na produção de fito-hormônios e também na produção de compostos aí que irão atuar na indução de resistência, da planta a este patógeno e aos vetores que ele possui, Essa inoculação, tá, pessoal, ela pode ser realizada tanto no suco da semente quanto na própria semente, tá? Vai variar muito do equipamento que o fazendeiro vai ter na sua propriedade, tá? Quando então, pessoal, a gente constata através dos nossos monitoramentos a presença da população de cigarrinha, que a gente tem que fazer um controle mais direto, hoje nós recomendamos basicamente produtos biológicos à base de fungos, tá? Mais especificamente os fungos da espécie Bovéria baciana e Isaria fumorosa. Esses fungos, tá, quando são aplicados, pessoal, ele tem a capacidade de penetrar o corpo do inseto, inicialmente causando alguns distúrbios fisiológicos e posteriormente aí, eles podem até causar a mortalidade desse inseto, tá? É importante ressaltar que quando utilizamos produtos aí à base de fungos, tá, sempre nos atentarmos a dois fatos principais. Primeiro, a qualidade do produto, se é um produto que tem uma concentração boa, se foi bem transportado, bem armazenado e também, claro, verificar o prazo de validade, Isso é importante, pessoal, porque como esses fungos são organismos vivos, esse cuidado para manter eles viáveis faz toda a diferença para que lá na frente ele tenha uma boa performance no campo, tá? O segundo ponto que é o que eu coloco que a gente tem que cuidar é a própria tecnologia de aplicação.
Então, sempre aplicar aí nas horas mais frescas do dia, de preferência, quando possível, no final da tarde ou à mesma noite. E, claro, cuidar aí o volume de cauda, sempre respeitando as indicações da bula. E uma observação que temos que cuidar, não realizar mistura, aí, principalmente com produtos à base de cobre, que pode estar afetando o rendimento aí da performance dele no campo. Bom, pessoal, como o tempo que foi me disposto é um pouquinho curto, espero ter passado aí uma ideia de como que nós viemos trabalhando em relação a essa praga nas nossas áreas, tá? Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para quem tiver alguma dúvida ainda ou souber alguma informação a mais, nos procurar lá na nossa sede da Guebana em Capanema. Muito obrigado pela atenção. Então, depois desses 2 breves vídeos, nós temos agora a palestra do nosso pesquisador Paulo Adami, que vai estar nos falando sobre o manejo de cigarrinha na cultura do milho. Pessoal, agradecer o convite, parabenizar a comissão organizadora, em especial o CNPq. Uma honra estar representando a UTFPR, poder falar um pouquinho mais sobre o manejo integrado da cigarrinha e do complexo de enfesamentos. Como um roteiro rápido, eu vou fazer uma contextualização sobre a problemática e aí a gente vai entrar no tripé, né, no patógeno, no vetor e no hospedeiro, falando um pouquinho de algumas especificidades de manejo, e aí a gente faz o encerramento aí discutindo um pouco o manejo. Bom, a cigarrinha a nível de Brasil, ela já tem mais de 30 anos de relatos de ocorrência, ela era uma praga comum a nível de Centro-Oeste, mas no Paraná ela entrou muito forte na safra 18-19. Inclusive eu me recordo, né, por volta de fevereiro de 2009, finalizando a safra, alguns colegas, né, nos chamavam, né, para entender o que estava acontecendo, que as plantas de milho estavam acamando. Né? Em questão de 15 dias a gente tinha híbridos com 70%, 80% de acamamento. E aí a gente começou, então, vamos entender o que é que efetivamente está acontecendo. Né? E a partir dali, a gente percebeu então que existe esse complexo de cigarrinha mais fungo de solo, né, que estava resultando no acamamento das plantas. Bom, pessoal, para entender e manejar essa doença, é importante a gente entender esse tripé, né, patógeno, hospedeiro, né, e a praga, que é o vetor, no caso, a Daubulus maides, que é a cigarrinha do milho. Então vamos falar um pouquinho sobre o vetor, falar sobre a cigarrinha. Entendendo um pouco do ciclo biológico, essa é uma praga que do ovo à fase adulta tem um intervalo de 24, 25 dias e após chegar na fase de adulta, né, e copular, ela vai começar a fazer o processo de ovoposição e durante um período de 60 a 80 dias é a fase adulta da cigarrinha, aonde ela vai estar ovopositando aí em torno de 400 a 500 ovos. Então vejam, nós estamos falando de uma praga que tem um ciclo biológico curto e uma capacidade de proliferação e aumento populacional muito rápido. Algumas cigarrinhas conseguem ter um período de vida superior a 70, 80 dias, mas a gente entende que a maior parte delas perlonga por esse período. Bom, mas a cigarrinha de forma isolada, ela não causa grandes danos à cultura do milho. O problema é que a cigarrinha, ela precisa do milho para se alimentar e o milho hospeda essas bactérias chamadas molicutes, né, que tem provocado aí muito problema a nível de campo. Porque, como resultado final, as áreas acabam acamando e o produtor não consegue fazer a colheita desse milho, né, tendo, então, enormes prejuízos. Então, a cigarrinha, ao se alimentar de uma planta infectada pelas bactérias, pelo enfesamento pálido e vermelho, ela carrega consigo as bactérias durante toda a sua vida útil. E cada nova planta que ela for se alimentar, ela vai estar transferindo, então, esse patógeno. Bom, aí, uma coisa importante. A única espécie que hospeda os molicutes é a cultura do milho. Tá?
Isso já a gente começa a amarrar a coisa, né, entre o patógeno, o hospedeiro, né, o manejo. Vejam, se eu fizer, por exemplo, manejo de milho voluntário, eu automaticamente reduzo, né, a pressão de inóculo e eu começo a ter eficiência de manejo. Né? A gente fala em manejo integrado, onde são várias estratégias, né, que eu posso, várias frentes que eu devo atacar aí para amenizar a problemática. Vamos falar um pouquinho do hospedeiro. Tá? O milho, existe uma diferença muito grande entre tolerância dos materiais de campo ao enfesamento. Então, a primeira estratégia de manejo é posicionamento correto dos materiais, né? O melhoramento genético tem focado muito isso de 2, 3 anos para cá, posicionando materiais que são efetivamente mais tolerantes. Inclusive, vários materiais que haviam sido recentemente lançados saíram de mercado em função dessa enorme problemática. O fato é que quanto antes a cigarrinha acometer a planta e transmitir as bactérias, maior o nível de dano, porque nessa fase inicial a planta está em franca desenvolvimento, divisão celular, e a bactéria vai interromper os vasos do floema, né? Ela vai se alimentar, precisa do hospedeiro, vai se multiplicar e vai interromper, né, em partes esses vasos do floema. Por isso que a palavra enfesamento nos remete à clorose internerval. Né? Parte desses vasos são trancados e a gente tem como resultado a clorose internerval. Até vou fazer uma chamada de uma figura para vocês verem então os sintomas de enfesamento. Né? Essa clorose internerval, planta com internós curtos, multiespigamento, esse sistema mais amarelado, mais arroxeado do enfesamento vermelho. Tá? Essas são características, sintomas da presença de molicute. Observem então, pessoal, nessa figura a sintomatologia dos enfesamentos. Uma coisa importante, esses sintomas eles não aparecem no curto prazo. Né? Após o processo da cigarrinha ser infectada, existe um período de latência da bactéria, né? E aí ela vai estar transmitindo esse patógeno na planta de milho. Quando a planta de milho for infectada, ela vai demorar de 3 a 5 semanas para mostrar essa sintomatologia. O que isso nos remete? Bom, uma vez que eu tenho a praga e eu não sei se a praga está ou não infectada pelos enfesamentos, a tomada de decisão em relação ao manejo, ela se dá basicamente pela presença ou ausência da praga. Logicamente, a gente tem que avançar nesse entendimento e outras metodologias, talvez, né, que consigam fazer essa identificação, esse monitoramento e identificação de uma forma mais fácil para facilitar a tomada de decisão. Mas o fato é que, entendo a praga e o sintoma demorando de 3 a 5 semanas para acontecer, a tomada de decisão ela tem que ser feita. Então, o hospedeiro, existe uma fase crítica, que é da emergência a V4, V6, que é a fase mais crítica, ou seja, quanto antes a planta for infectada, maior vai ser os prejuízos causados. Até porque muitos componentes de rendimento são definidos inicialmente, como o número de fileira, por exemplo, que é definido a partir de V4. Bom, então a gente falou da praga, do vetor, da cigarrinha, a gente falou um pouquinho do patógeno, que são os enfesamentos. Eu quero aproveitar para destacar aqui que além do espiroplasma e do fitoplasma, a cigarrinha também é vetora do vírus raiado, né? Vírus do raiado, vírus da risca, tá? Que é uma virose que também tem provocado danos, e a gente tem observado muitas vezes esse complexo de enfesamento associado também a vírus da risca, tá? Então a cigarrinha, além disso, transmite mais essa doença. E falamos então da praga, falamos do hospedeiro, e agora então a gente vai falar dos molicutes um pouco, né? Retomando um pouquinho rapidamente alguma abordagem inicial que eu tinha feito, né? Essas bactérias se desenvolvem no floema, né, da planta, interrompem os vasos do floema e acabam então provocando uma série de danos. Bom, pessoal, tendo o entendimento do tripé, praga, vetor, hospedeiro e doença, agora então a gente vai construindo, né,
um manejo integrado desse complexo de enfesamentos. Como eu disse, primeiro aspecto, escolher um híbrido com tolerância, né, ao enfesamento, ao complexo de enfesamento. Segundo, reduzir inóculo de doença. A redução de inóculo de doença passa basicamente por controlar milho guacho, né? Porque esses milhos estão hospedando a doença, uma vez que eu controlo eles e eu tenho uma janela de tempo aí com ausência do hospedeiro, eu tendo a reduzir muito a pressão de inóculo. Um outro aspecto que talvez do ponto de vista de logística não seja tão fácil da gente conseguir é estreitar a janela de semeadura, tá? Por que isso? Porque a cigarrinha, ela é uma praga extremamente migratória, né? Então ela vai se deslocar de uma lavoura mais velha para uma lavoura mais nova, né? E isso aumenta em muito a problemática. Inclusive, cabe destacar um pensamento, né? O porquê nós estamos vivenciando essa problemática de uma forma tão grave, tá? Eu destacaria para vocês o aumento de área cultivada, né, no Brasil. A gente sai do início, 20 anos atrás, início dos anos 2000, com 2,3 milhões de hectares de milho safrinha, e nós chegamos hoje, em 2021, com 14,5 milhões de hectares de cigarrinha. Então aumentamos muito as áreas e em muitas regiões do Brasil, onde eu tenho milho sendo semeado em agosto e sendo colhido em agosto, o que permite uma ponte verde e permite a sobrevivência e aumento populacional dessa cigarrinha. Um outro aspecto, depois que saiu o milho RR, ficou muito mais difícil de manejar milho guacho, né? Quer dizer, milho por si só, o fluxo de emergência já é extremamente heterogêneo, porque na espiga alguns grãos germinam hoje, outros daqui 10 dias, então automaticamente eu tenho dificuldade de manejar esse milho guacho. Agora, a gente tem milho guacho RR e agora a gente tem milho guacho com tecnologia Enlist entrando no mercado, que tem tolerância ao grupo dos FLOP dentro dos inibidores da CCase, que dificulta ainda mais o manejo, né, ou agrava essa problemática como um todo. Associado a isso, a partir de 2009, quando entrou no Brasil o milho com tecnologia BT, a gente basicamente manejou para percevejo, né? Ou seja, a gente vinha antes de 2009 fazendo 4, 5 aplicações de inseticida para manejar a Spodoptera, entrou uma tecnologia BT, resolveu o problema do lepidóptero no milho, né? Eu reduzi muito o posicionamento de inseticida e a gente pode, né, inferir a partir disso que a cigarrinha também encontrou um ambiente mais propício para que ela se desenvolvesse então e com o passar dos anos a situação fosse se agravando, a um ponto de hoje ela estar presente praticamente disseminada no Brasil como um todo, né? Então aumento de área, tecnologias como BT, RR e agora Enlist, tá? A gente pode inferir que tem favorecido, né, a sobrevivência e a disseminação da cigarrinha como um todo a nível de Brasil. Falei para vocês de manejo, posicionamento de híbrido, redução de inóculo, passa por controle de milho guacho, né? Concentração de janela de semeadura, que é algo que do ponto de vista técnico fantástico, mas do ponto de vista logístico não tão fácil de se fazer, né? E aí a gente avança para um manejo de posicionamento de inseticida para manejar diretamente o vetor associado a produtos biológicos. Nesse entendimento, existe um rol, uma série de opções de inseticidas que têm registro e podem ser posicionados. O fato é que a gente ainda está gerando muita informação, né, e entendimento desse funcionamento desses inseticidas. Existem inseticidas do grupo dos organofosforados, como acefato, existem dos carbamatos, como o metomil, existem neonicotinoides que não têm se mostrado tão eficientes quanto
os carbamatos organofosforados, né? Então, o que a gente tem visto? O manejo químico por si só não vai resolver o problema. Recentemente a gente estava até visitando uma região em Minas, Unai, que é uma região de produtora de semente de milho, e dada a suscetibilidade dos materiais, em algumas regiões o pessoal estava posicionando 12, 13 aplicações de inseticidas. Então, seja para semente, seja para grão, o inseticida de forma isolada não vai resolver o problema, principalmente quando estiver associado a híbridos suscetíveis, né? Por quê? Porque a reinfestação é muito rápida, né? Alguns produtores até nos pedem, mas eu apliquei e voltei e não teve eficiência, né? Apliquei Lanate e não funcionou. O fato não é que não funciona, o fato é que a reinfestação é muito rápida. Então, esse posicionamento, muitas vezes, se eu considerar milho de emergência AV6, um período de 25, 28 dias, eu teria aí que fazer 3, 4 intervenções com produto químico, dependendo da infestação que eu tenho. Tá? Então, existe um rol de produtos, muitos deles são efetivos, tá? E dependendo da pressão da praga, a reinfestação vai ser tão rápida que às vezes dá essa impressão de que não está entregando essa efetividade toda que a gente busca. O que a gente tem percebido em termos de manejo do vetor de forma direta? Quando a gente faz o uso associado do químico mais biológico, seja fusário, quando a gente faz o manejo do químico associado ao biológico, seja, por exemplo, uma bovéria, uma isária junto, eu consigo dar uma sobrevida ao produto químico. Então, aqueles intervalos de aplicação que são feitos lá de 6 a 7 dias, né, eles podem ser prorrogados para 9, 10, 11 dias. Por quê? Porque tanto a bovéria quanto a isária vão ter um efeito muito interessante, né, desde que bem posicionados, sobre a cigarrinha, né? Vai reduzir mobilidade, vai reduzir atividade, vai reduzir alimentação, tá? Diferentemente de um percevejo, a cigarrinha ela tem algo em torno de 3,5 milímetros, então ela é uma praga pequena, tá? A gente precisa um intervalo relativamente curto para ocorrer o processo de infecção da bovéria, né? Então, por exemplo, apliquei final de tarde, eu tenho condição de umidade relativa do ar de 60%, 70%, né? Questão de 3, 4 horas esse processo de infecção já vai ocorrer, tá? Então, gente, nós temos que adotar esse manejo integrado, pensando em fazer medidas culturais, que são medidas agronômicas, né? Eu já comentei com vocês, janela curta de semeadura numa determinada região, híbrido tolerante, qualquer medida que eu faça para promover um bom arranque inicial do milho, um bom desenvolvimento, vai ser uma estratégia de manejo que pode ser adotada. E a partir daí, com a presença da praga, né, dependendo da intensidade, a gente trabalha com manejo de posicionamento de inseticida, mais produtos biológicos, no sentido de até mesmo aumentar a vida útil desses inseticidas, né? Porque a gente tem uma preocupação muito grande de que vai acontecer com a cigarrinha a mesma coisa que aconteceu com a mosca branca no Brasil, né? Quer dizer, a gente praticamente hoje não tem mais efetividade de produto, tem um rol de produto muito reduzido, né? Em função de toda essa pressão de seleção imposta. Então, essa é a nossa realidade hoje, né? A gente, a partir de 2019, parou de posicionar aquelas 5, 6 aplicações de inseticidas na cultura do milho e vem muito dependente de tecnologia BT. E hoje a gente está na mesma situação que a gente estava, com 4 aplicações, 5, né, para manejar a cigarrinha. Então, enfatizo, inseticida químico de forma isolada não vai resolver o problema. A gente tem experimentos aqui no campus da UTFPR Dois Vizinhos, onde a gente chegou a fazer 6 posicionamentos de inseticida em material suscetível, e esse material teve 50%, 60% de acamamento, né? E não chegou nem a 50% do potencial de outros híbridos conduzidos lado a lado. Então a mensagem é essa. Nós estamos vivendo uma problemática muito grande, até porque em função dos valores das commodities, né? A gente imagina
busca na região produtividades por volta aí de 500 sacas por alqueire, que hoje a milha R$100 representa um valor considerável, né, para o produtor. E ao mesmo tempo a gente se depara com essa praga que tem causado, né, prejuízos da ordem de 40%, 50%, quando não mais, né, quando ocorre o acamamento dessas plantas. Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção, né, a cigarrinha, né, por debilitar a planta, por provocar o acúmulo de carboidrato solúvel no colmo, favorece então a entrada desses patógenos de solo que sempre existiram, mas até então não se manifestavam. Então a gente pensa em manejo integrado de cigarrinha, a gente tem que pensar além do vetor, além do hospedeiro, hoje no manejo desses patógenos de solo, seja fítio, fusarium, rhizoctônia, enfim, esse complexo, né, de patógenos de solo que está causando podridão de colmo, ervínia e assim como outros, e que no final das contas tem resultado no acamamento das plantas e nessa frustração enorme aí, perda de lucratibilidade para os nossos produtores. A gente tem também desenvolvido aqui na UTF vários ensaios avaliando em gaiola de exclusão, posicionamento de produtos. Agora em breve a gente vai ter esses resultados. A gente tem em parceria com o professor Sérgio um trabalho onde a gente avalia a compatibilidade de vários herbicidas e inseticidas com os produtos biológicos, tá? Seja metarrhizium, seja fusarium, seja bovéria. Tá? Se bem que a gente não tem posicionado metarrhizium para cigarrinha, a gente tem posicionado para percevejo em algumas condições. E esperamos, então, avançar com essas pesquisas e ter logo esses resultados para fazer efetivamente cumprir o nosso papel enquanto funcionário público, que é gerar informação, que é fazer ciência, é fazer pesquisa e gerar resultados em prol da sociedade para a gente melhorar o nosso sistema de produção, né, e buscar uma forma mais sustentável de se produzir. Tá? Agradeço novamente a oportunidade e fico à disposição agora, então, para as perguntas na sequência. Depois dessa bela palestra, muito esclarecedora sobre o manejo da cigarrinha na cultura do milho, nós vamos nos organizar aqui para o debate. Enquanto isso, vocês vão ter entendimento o que é essa plataforma Asagros tecnológica que nos permite trabalhar em termos de monitoramento. Retomando as atividades, na 6ª semana de Ciência e Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, após a belíssima palestra do professor Paulo Adami, vamos para um processo de discussão, um bate-papo, considerando a questão do manejo de cigarrinho. Gostaríamos de agradecer a todos que nesse momento estão participando, estão mandando perguntas e vamos tentar contemplar algumas perguntas que chegaram até então. De forma imediata, gostaríamos de passar a primeira pergunta para o pesquisador Paulo Adami. Paulo, nos chega uma pergunta considerando essa problemática da cigarrinha. Se é um problema localizado no sul do Brasil, vai ser mais problema na região centro-oeste, aonde que nós temos que nos preocupar mais em relação à cigarrinha? Ou é no Brasil como um todo? Legal, Sérgio. Obrigado pela pergunta. Na verdade, eu acredito que aquelas regiões que trabalham tanto com milho safra quanto milho safrinha, por permitir uma ponte verde, automaticamente vão ter muito mais problema, né, com a pressão da cigarrinha. Agora, as demais regiões também podem ter em função muito da distância, né? A gente, por exemplo, a gente está no Paraná, sudoeste do Paraná, a gente está a uma certa distância relativamente grande, né, da principal região de safrinha no estado, né? A gente tem safrinha aqui, eles não têm safra lá. Agora, a cigarrinha tem uma capacidade de dispersão, Sérgio, relativamente grande. Fala-se em 30, 35 quilômetros. Já foi encontrado cigarrinha em carenagem de avião de pulverização agrícola. Então, a gente acredita que essa problemática ela pode ser maior onde a gente tem safra e safrinha, mas hoje ela está espalhada a nível de Brasil como um todo
E eu acho que a questão é monitoramento, de fato, para entender como que é a dinâmica dessa praga ao longo do ano. Ok, Paulo. Gostaríamos também de agradecer à Universidade Tecnológica, a toda a equipe que coordenou a 6ª Semana de Ciência e Tecnologia, bem como ao CNPq pelo apoio ao projeto, bem como às Agros, que logo estaremos passando a palavra para o Eduardo, enfim, a todos os envolvidos e a todos os participantes nesse momento. Mais uma pergunta, Paulo, que chegou. Essa questão de monitoramento é algo importante? E como você sugere o processo de monitoramento? Legal, excelente pergunta também, Sérgio. A gente precisa entender a dinâmica populacional da praga ao longo do ano, né? E tem que se fazer um monitoramento prévio para entender como que está a pressão, seja no milho safra ou no milho safrinha. Hoje a gente usa essas cartelas adesivas, né? Que facilita o processo. Mas se a gente pensar, às vezes a gente pode até trabalhar com a cultura do milho numa forma de armadilha. Então, semeaduras numa faixa no cedo, possivelmente vai ter uma grande atração da praga para esses locais. E nada melhor do que isso para conseguir entender como que está realmente a pressão. Logicamente, ali vai se fazer um manejo diferenciado. Do ponto de vista da logística, isso não é tão simples para o produtor fazer, mas isso pode ser pensado dentro de uma dinâmica de monitoramento. Então, o uso de fitas adesivas, monitoramento a nível de região, estado e Brasil também é fundamental, né? Para a gente entender, e o produtor, quando ele começa a safra, ele já tem uma ideia de como que vai se comportar, né? Como é que está o cenário, digamos assim, da pressão de cigarrinha em enfesamentos. Muito bem, Paulo. Nesse sentido, Eduardo, você como um profissional que trabalha em uma plataforma tecnológica, e hoje nós, na 6ª Semana de Ciência e Tecnologia, como essa plataforma que você tem entendimento e trabalha pode nos auxiliar na questão de monitoramento da cigarrinha para a cultura do milho? Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Em relação ao monitoramento, a plataforma Agros tem diversos benefícios. Um deles é que a quantificação dessa amostragem, tanto no talhão quanto na propriedade, durante o ciclo inteiro da vida da propriedade, isso fica armazenado no histórico consolidado. O que permite é que de uma safra para outra, ou de um plantio para o outro, consiga se posicionar melhor, falando em termos de cultivar, falando em termos de produtos, o que foi eficaz ou não, com base já no que foi monitorado e coletado dessas amostras durante a vida toda da propriedade, não necessariamente só naquele plantio. Então, Eduardo, essa questão da plataforma Agros, ela não é só para cigarrinha, ela pode ser utilizada para todo um processo de monitoramento da lavoura, enfim, poderia falar um pouquinho mais para nós? Além do monitoramento da cigarrinha, hoje o Agros conta com a plataforma que possibilita o monitoramento de pragas para qualquer cultura, tanto percevejo, quanto, inclusive, se for considerar o pessoal do hortifruti, o pessoal que trabalha com as olerícolas também, o monitoramento de pragas ele pode ser todo armazenado no software e manejado essa doença e essa cultura no decorrer da vida da propriedade. Então, pelo nosso entendimento, além da questão do monitoramento de pragas, pode monitorar doenças, plantas invasoras, os talhões com especificidade, é isso? Isso. Talhões, a propriedade em si, se você considerar a nível de empresa, falando aí numa agro-revenda que tenha diversos consultores, ele consegue monitorar isso em determinada região, de quais produtores sofrem ataque de uma doença ou de uma invasão específica e fazer um manejo conjunto, não necessariamente um manejo in loco, um manejo considerando então a campanha de manejo, não necessariamente um... Maravilha, uma ferramenta tecnológica que vem nos auxiliar aí num processo de manejo como um todo, a tecnologia presente no agro. O que nós queremos considerar, mais uma pergunta para ti, Paulo, estão chegando muitas perguntas, vocês podem encaminhar, a gente está compilando elas e tentando fazer de maneira unificada. Posteriormente a isso, o professor Paulo Adami também tem um canal no YouTube, ele vai falar em breve do canal no YouTube que ele alimenta várias informações que não forem contempladas aqui, podem encaminhar diretamente para ele, não tenho dúvida que ele vai responder. Mas nos perguntaram, Paulo, como você é um grande conhecedor também de uso de braquiária,
Nos fala um pouco mais dessa relação de braquiária com a cultura do milho, cigarrinha, pragas. Qual a importância disso? Excelente pergunta, Sérgio, até porque a braquiária tem entrado muito forte aí com uma estratégia de cultivo consorciado, né? Para ocupar essa janela de entre safra pós-colheita de milho safrinha, que geralmente o solo tem ficado descoberto, né? Facilitando a ocorrência de plantas daninhas e outros problemas. A gente vem trabalhando na UTFPR já há um bom tempo, pelo menos as últimas 4 safras, buscando esse entendimento de como manejar a braquiária com o milho, pensando em reduzir competição. Eu nem diria mato competição, porque a gente está colocando a braquiária, né? Então a gente já tem muito claro, né, formas de estabelecimento, espécies, estratégias de supressão. E, de uma forma geral, as vantagens da introdução da braquiária no sistema são muito positivas. No entanto, agora com essa problemática da cigarrinha, está tendo um certo desentendimento aí de que a braquiária pode favorecer essa problemática. Então, qual que é a importância da clareza em relação a isso? A única espécie que hospeda o complexo de enfesamentos é o milho, né? Então, a braquiária não hospeda a doença. Então, isso é um ponto importante. Segundo ponto, a braquiária está dando uma sobrevida para a cigarrinha? Bom, existem estudos, inclusive da própria Embrapa, que é uma referência no Brasil, que de fato a cigarrinha pode ter uma sobrevida, porque melhora a condição de ambiente. Só que como a braquiária não hospeda a doença, a gente tem o entendimento de que as vantagens que ela entrega no sistema são muito superiores a essa possível sobrevida. Então a gente entende que temos que continuar trabalhando com o manejo consorciado milho mais braquiária, porque a cigarrinha, ela não tendo um ambiente adequado, ela vai migrar para as áreas de vereda, para as áreas de cerrado, para as áreas de floresta, como temos no sul do Brasil. Ela tem mecanismos de sobrevivência, né? Ela armazenou um tecido adiposo ali e ela vai ficar em diapausa durante esse período entre safra até ter o hospedeiro novamente no campo para ela fazer o processo de infecção. Então, seguimos forte nesse manejo, milho mais braquiária, em função de todas as vantagens. E num outro momento, ou se o pessoal preferir, existe, né, como o Sérgio, agradeço pela lembrança, né, vários vídeos muito didáticos, inclusive falando de como manejar o consórcio milho braquiária no canal Paulo Adami, né, no YouTube. Pessoal, fica à vontade, várias informações interessantes lá para vocês. Isso, Paulo, romper um pouco as barreiras da universidade, nós sairmos, passarmos informação. Então tá aí, o canal Paulo Adami, uma baita dica aí de informações sempre presentes, constantes e atualizadas. Paulo, mais uma pergunta para ti aí. O que chegou nesse momento para nós em relação ao controle a partir de V7, V8? Existe alguma coisa nesse sentido em relação a controle? Legal, Sérgio. Outra excelente pergunta, né? Porque às vezes o produtor tem a pressão da praga, está lá em V8, V9, vai entrar e fazer posicionamento de fungicida, e aí essa é uma questão que eu já tenho recebido em outros momentos, né? É necessário? Bom, a gente tem que ter um entendimento claro de que se você chegou em V7 e V8 com pressão ainda da praga, bom, é possível que você tenha falhado, né, tenha perdido o timing de manejo lá no momento crítico, que é em V1, V2 até V4, V5. Então eu diria que não é uma doença que não tem vacina. Uma vez que ela entrou, os danos estão feitos. Não adianta eu pensar em controlar lá em V7 se eu perdi o timing de manejo antes. Pode, em algum momento, com alta pressão, justificar o manejo, até para reduzir a pressão da praga e do inóculo? Sim, né? A gente pode fazer o monitoramento, pode fazer a avaliação do contexto e pode fazer posicionamentos pontuais. Mas eu diria que se você tem essa situação, provavelmente você possa ter uma alta pressão, ter falhado em algum momento anterior ao manejo. Olha aí, que bela resposta, muito orgulho dessa nossa universidade, orgulho de colegas como o Paulo, falando com tanta propriedade. Eduardo, obrigado. Mais uma pergunta para ti, que nos chegou, em relação a quem pode fazer uso da plataforma Asagros. Quem que pode ter contato com toda essa tecnologia?
É o produtor? É o consultor? Enfim, nos fale um pouco mais em relação a isso. A plataforma armazena o histórico da vida da propriedade. Então, desde o momento em que a propriedade é cadastrada, os talhões são cadastrados no sistema, começa-se o armazenamento dessas informações geradas pelo consultor a campo. Então, pegaria toda a questão de quais cultivares foram utilizadas em cada uma das safras, quais produtos foram posicionados, qual são as pragas que estiveram presentes durante toda a vida da propriedade ali, e que esse histórico consolidado pode ser usado como uma forma mais efetiva de tomada de decisão. Uma vez que você saiba quando e o que ocorreu na sua propriedade e tenha isso registrado, você pode usar isso para se prevenir de problemas futuros. Como, por exemplo, se numa safra anterior foi utilizado uma cultivar de milho que não era tolerante ao enfesamento, a partir de agora descarta-se essa cultivar ou planeja-se um novo manejo inteiro para continuar usando ela. Então, estuda-se o caminho da propriedade, claro, olhando para frente, porque tem tecnologia por vir, mas com aquele olhinho no retrovisor, sabendo o que já aconteceu durante toda a vida da propriedade. E essa informação ela vai ficar disponível para o técnico, que é quem auxilia o produtor nessa tomada de decisão, e para o próprio produtor, que recebe no celular dele, além de ter acesso ao histórico, toda a questão das recomendações que o técnico faz. Quando o técnico faz a visita lá na propriedade e registra a incidência da cigarrinha, o produtor já recebe no celular dele que foi realizado o monitoramento e o patógeno foi encontrado. Inclusive as recomendações, o produtor já sabe quando, o que e qual a sequência dos produtos ele deve aplicar, inclusive de forma sequencial, um posicionamento. Em relação à pergunta de quem pode usar o aplicativo, o sistema ele tem uma plataforma voltada para consultores, sendo eles ou consultores independentes, empresas, no caso revendas, cerealistas, que trabalham então com alguma forma de consultoria e atendimento ao produtor. A plataforma possui 3 níveis de acesso: revenda, que coordena os técnicos, ou no caso de um técnico independente, o nível do técnico, e o nível do produtor, que tem acesso a toda essa informação gerada pelo técnico lá no campo. Nos chegou mais um questionamento. Essa plataforma tem alguma ferramenta para uso de imagem, NDVI, nesse sentido? Sim. Hoje nós contamos com uma ferramenta NDVI, um pixel bem interessante, um pixel de 10 metros em relação ao mercado, uma frequência de 2 a 4 dias entre cada imagem, e todas as imagens que são coletadas também são armazenadas nesse histórico do produtor. Então, ele consegue acompanhar o desenvolvimento dessa pressão do patógeno, inclusive pelas imagens NDVI. Maravilha. Vejam só, esse assunto aí a gente vai discutindo, um assunto muito importante, manejo da cigarrinha na cultura do milho, o envolvimento de tecnologia. Quando a gente está conversando com o Paulo, a gente tem vontade de... O tempo passa muito rápido, são muitas perguntas, mas Paulo, o recado final, lembrando que se alguém quiser um contato mais próximo, entrar em contato com o Paulo, vai passar as informações nesse momento. Paulo, está contigo, o recado final aí para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Legal, Sérgio, obrigado você que está ouvindo. É uma alegria poder contribuir, poder representar a UTFPR, né, discutindo esse tema tão importante, né, que é a cigarrinha. A gente não quer preocupar, né, os produtores de uma forma além do que o problema efetivamente é, mas a gente quer alertar que essa problemática ela está muito forte, e provavelmente ela vai perlongar aí por um bom período de tempo. Então é importante para a gente manter efetividade de inseticida, fazer o manejo integrado e não unicamente o posicionamento de inseticidas para manejo do vetor, né? Então isso tudo que eu falei, né? E finalizo então agradecendo a oportunidade, me coloco à disposição, né? Fica aqui o meu contato, né? Enquanto professor da UTFPR, e no canal do YouTube, Paulo Adami. Tenho certeza que vocês vão encontrar lá muitas informações interessantes. Meu contato está lá disponível também.
fico à disposição aí para estar sempre contribuindo para uma agricultura melhor, mais evoluída. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. E de imediato já passando para o Eduardo. Eduardo, teu recado final aí para todo o pessoal que está nos ouvindo, está participando nesse momento. Obrigado, professor. Na verdade, eu fico extremamente grato por ter sido aluno de vocês, dois grandes professores, e foram ótimos momentos aqui no campus. E agora, considerando um recado para vocês que estão nos assistindo, para você produtor, a cigarrinha ela não está dentro de uma live, então monitorem as propriedades de vocês. Pode ser que já esteja, a cigarrinha já esteja dentro da propriedade, e no caso de você técnico que vai fazer esse monitoramento, saiba que tem uma plataforma que pode te ajudar a fazer o gerenciamento de toda essa informação do seu dia a dia. Para quem quiser saber mais sobre o Azagros, sobre a plataforma, pode entrar no nosso site, no azagros.com. Lá já tem um link do WhatsApp que você fala com a nossa equipe comercial, e também você pode entrar em contato e deixar perguntas sobre quaisquer outras dúvidas a respeito que você possa ter. Muito obrigado. Esse é o papel da universidade dentro da 6ª Semana de Ciência e Tecnologia, trazer informações precisas, informação de qualidade, o público ficando sabendo de uma plataforma como a Azagros, da mesma maneira tendo contato com um dos grandes pesquisadores na área de manejo de plantas, na cultura do milho, na cigarrinha, fez a propaganda dele, Paulo Adami, no canal no YouTube, e falar para vocês que todos que estão nos ouvindo nesse momento ou vão assistir posteriormente esse vídeo, esse é o papel da universidade. Passar informação de qualidade, informação que realmente vai atender o agricultor, o consultor, o público em geral, para aumento de produtividade, com o uso racional de químicos, de forma efetiva e seguindo princípios de sustentabilidade. Nosso muito obrigado pela oportunidade, agradecemos à universidade, a todos os organizadores desse evento, ao CNPq, às Azagros e a todos vocês que permaneceram nesse momento conosco, tendo entendimento desse maravilhoso assunto e desvendando um pouco do que a gente pode fazer para trabalhar com qualidade. Nosso muito obrigado, uma boa noite. O que está por trás de um bom resultado na agricultura? Planejamento, conhecimento, dedicação e tecnologia. O controle biológico é uma técnica que vem crescendo e trazendo benefícios para toda a cadeia produtiva. E a Balagro tem a satisfação em fazer parte disso com suas soluções no manejo biológico, pronta para ajudar quem é do campo a superar desafios. Acreditar no manejo biológico é natural, é Balagro. A Guebana tem 20 anos de dedicação ao fomento e comercialização de grãos orgânicos no Brasil. A Guebana nos oferece assistência técnica, nos oferece a possibilidade de desenvolvimento de máquinas, algumas tecnologias. E aí a gente foi construindo aí essa parceria, né? Hoje a gente entrega os grãos para eles. Aqui na propriedade a gente trabalha com trigo orgânico, com soja orgânico e milho orgânico. Foi começado com o manejo de pragas, primeiro biológico, né? Inseticida, e coisa já era biológico, então só foi dado mais um passo para adubação também, toda ela orgânica. Então. A Guebana foi uma das empresas de orgânico que está trabalhando em cima de soluções para controlar, principalmente erva, né? É maquinário, foi atrás de capinadeira com sistema de guia com câmera, estamos vendo outras formas, estamos com roçadeira, estamos tentando com até vapor, alguma coisa testar, várias coisas. A agricultura orgânica, ela é bem interessante, então a gente acaba agregando valor e isso gera uma renda melhor. Tem o lado econômico também, mas tem o lado da satisfação que né, não há dinheiro que pague a satisfação de você ter uma agricultura orgânica, a tua propriedade muito bem equilibrada, a tua propriedade numa harmonia muito grande. Nossa equipe técnica está dividida em diversos estados do país e no Paraguai. Apoiamos e orientamos os agricultores nos primeiros passos da conversão da propriedade, proporcionando estabilidade de produção. Garantimos a compra de todos os grãos orgânicos
e uma maior rentabilidade do sistema. Seja nosso parceiro, contate nossa equipe técnica ou cadastre-se em nosso site.